Olá, boa noite. Boa noite. Histórias de quem superou tragédia no litoral de São Paulo e a multiplicação da solidariedade. Proposta que restringe benefício da saída temporária para presos condenados deve ser votada no Senado. Secretário dos Estados Unidos chega ao Brasil e deve conversar com o presidente Lula a respeito de falas sobre o Holocausto. Jejum para transformar a vida é assunto da primeira de 3 reportagens Quaresmais. Instituição em São Paulo mostra que a fé pode ajudar na reabilitação de dependentes químicos. Igreja celebra Santos Pastorinhos de Fátima, primeiras crianças não mártires canonizadas. Hospital Menino Jesus de Roma completa 100 anos e recebe crianças feridas de Gaza para tratamento. E as curiosidades sobre as quaresmeiras que exalam beleza nos centros urbanos. Agora no Canção Nova Notícias. A fala do presidente Lula sobre o Holocausto na Segunda Guerra Mundial segue com repercussões negativas para o governo. Nós vamos a Brasília para atualizar as informações com Ronaldo da Silva. Ronaldo, boa noite. Muito boa noite também para você, boa noite para toda a nossa audiência da Canção Nova. A CONIB, Confederação Israelita do Brasil, solicitou audiência com o presidente para tratar do assunto e o governo israelense voltou a exigir um pedido de desculpas aos judeus. O tema deve entrar na pauta da reunião do governo brasileiro com o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Ele chega hoje ao Brasil. Na manhã desta terça-feira, o ministro das Relações Exteriores de Israel voltou a exigir uma retratação de Lula. Nas redes sociais, Israel Katz disse que milhões de judeus esperam um pedido de desculpas. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona non grata em Israel. A declaração gerou grande repercussão porque o Brasil preside o G20. O grupo das maiores economias do mundo vai se reunir no Rio de Janeiro. Os Estados Unidos participam do bloco e são os principais negociadores para o fim do conflito entre Israel e Hamas. No Palácio do Planalto, Lula vai precisar tocar no assunto, no encontro com o secretário de Estado americano. As declarações do presidente, elas causaram um grande impacto negativo não somente perante a imprensa internacional, mas perante a diplomacia entre o Brasil e aqueles países que apoiam de maneira mais direta o Estado de Israel. Do lado brasileiro, Lula não dá sinais de uma retratação. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, demonstrou insatisfação com a forma de tratamento do governo de Israel com o embaixador brasileiro. O chanceler se reuniu com o embaixador de Israel nesta segunda. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o ministro de Relações Institucionais comentou a declaração de Lula. O presidente Lula fez uma afirmação direta em relação ao atual governo Netanyahu e com a força de expressão de quem está absolutamente sensibilizado com o massacre que está acontecendo na faixa de Gaza. No Congresso, um grupo de parlamentares conseguiu mais de 100 assinaturas para um pedido de impeachment de Lula por crime de responsabilidade. Acredito que por questões políticas, e ainda mais se houver essa retratação, esse processo de impeachment não vai para frente, né? O Ministério da Fazenda, por meio do Conselho Nacional de Seguros Privados, editou uma norma proibindo a criação de novos planos familiares exclusivos de previdência para pessoas super ricas, ou seja, aquelas com saldos individuais acima de R$5 milhões. Essa norma ainda precisa passar pelo aval da Superintendência de Seguros Privados. O governo afirmou que o intuito é evitar que esses recursos sejam utilizados de modo indevido no planejamento tributário dos investidores de alta renda. E agora vamos falar de formação para famílias. Os primeiros catequistas dos filhos são os pais. Mas educá-los na fé cristã tem sido desafiador para muitas famílias em nossos tempos. Por isso, a formação tem sido mais necessária. Acompanhe os detalhes na reportagem de Camila Castro.
Na carta às famílias, o Papa João Paulo II chamou a família de santuário da vida, ou seja, lugar sagrado, onde a vida humana é cultivada e formada. E o lar é um ambiente especial para viver a iniciação à vida cristã, integrada com toda a formação humana. Foi com essa inspiração que a Ana e o marido ensinaram os filhos. Desde pequenos tiveram educação para a vivência da fé cristã. Eu tinha um chamado, né, de estar mais próximo de Deus. E isso foi acontecendo de uma forma muito natural. E aí fomos vivendo e eles foram vendo e foram caminhando juntos. O modo de vida do casal refletiu na espiritualidade da família e é o principal incentivo para a formação cristã dos 3 filhos. Hoje são jovens e vivem carismas diferentes na Igreja Católica. Alberto afirma que ter essa base familiar foi fundamental para sua caminhada na igreja, pois despertou a sua vocação. Este ano ele ingressou no seminário Nossa Senhora de Fátima, em Brasília. A questão do exemplo que eles deram para a gente em relação à oração, a buscar sempre estar alinhado com a verdade, foi o que formou a gente não só enquanto família religiosa mesmo, mas enquanto pessoa. Esses tempos de tantas mudanças em diversos segmentos da sociedade desafiam os pais que desejam oferecer uma formação segura aos filhos. Na encíclica Lumine Fidei, o Papa Francisco os encoraja nessa nobre e exigente missão e orienta o cultivo das práticas comuns de fé na família, bem como acompanhar o amadurecimento da fé dos filhos. Na última catequese do Papa Francisco, ele comentou sobre isso, ele citou essa baixa taxa de natalidade que nós estamos tendo no mundo todo. Uma grande preocupação dele, um dos grandes desafios. E isso vai enfraquecendo, então, a instituição familiar. O Evangelho deve ser o ponto de partida de todo o processo de evangelização da Igreja. No entanto, a formação das nossas famílias, dos casais jovens, de todos nós, de toda a Igreja como povo de Deus em si. Para Dom Bosco, não é possível educar sem a religião. O método preventivo e seguro de ensinar está na trilogia: amor, estudo e religião. Aos pais que encontram dificuldade para iniciar uma formação dentro de casa, a Igreja aconselha a busca de cursos e orientação na área de relações familiares na contemporaneidade. É extremamente urgente, as famílias conhecerem um pouco mais a vocação das próprias famílias. São João Paulo II dizia na Familiares Consórcio, depois também na Carta às Famílias, ele dizia, famílias cristãs, tornem-se aquilo que vocês são, ou seja, abraçar essa vocação familiar, fortalecer o sentido dessa sociedade cristã. A gente fica por aqui hoje. Amanhã estaremos de volta com mais notícias de Brasília. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, Ronaldo. Olha, a gente continua em Brasília e o Senado vota hoje o projeto de lei que restringe o benefício da saída temporária para presos condenados. A repórter Camila Castro está ao vivo no Congresso Nacional e atualiza agora as informações. Boa noite, Camila. Olá, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, olha, esse projeto de lei que extingue aí as saídas temporárias de presos em feriados e também em datas comemorativas, eles estão entre os 3 itens, entre os 3 itens de pautas que estão no Senado hoje. Esse texto ele foi aprovado por uma comissão da Casa e é defendido por parlamentares da oposição e também que são ali do Centrão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz ser contra a essa proposta, mas decidiu colocar o texto em votação. Olha, se aprovado em plenário, a proposta será analisada novamente pela Câmara, que votou esse projeto em 2022. De autoria da Câmara dos Deputados, esse texto tramitou na Casa por mais de
11 anos e começou a ser analisado pelos senadores só no ano passado. O projeto relatado pelo senador Flávio Bolsonaro extingue aí 2 benefícios que já existem hoje para os presos, que são as visitas e também atividades de convívio social. A proposta mantém somente a autorização de saída temporária para estudos e trabalhos externos ali ao sistema prisional. Olha, os chamados saidões contemplam milhares de presos em datas comemorativas específicas, como, por exemplo, o Natal e também o Dia das Mães. O projeto de lei entrou na ordem do dia após a aprovação de requerimento de urgência, quando os parlamentares reforçaram a defesa pela aprovação do texto, especialmente após a morte de um policial militar, Roger Dias Cunha, que tinha 29 anos, no mês de janeiro. O autor do disparo estava nas ruas por causa da saída temporária de Natal. Eu volto com vocês. Boa noite. Obrigada, Camila. Boa noite. Olha, da capital do Brasil, nós vamos para a capital italiana, porque em Roma, o Hospital Menino Jesus tem acolhido para tratamento crianças feridas da faixa de Gaza. Há 100 anos, o primeiro hospital pediátrico italiano é conhecido como o Hospital do Papa. Com exceção de João Paulo I, que viveu como Papa por apenas um mês, todos os pontífices, desde o Papa João XXIII, visitaram o local. Uma história de amor ao próximo. Em 1924, era fundado o Hospital Menino Jesus, o primeiro hospital pediátrico da Itália. Antes de ser doado à Santa Sé, 33 mil crianças já haviam sido atendidas no local, que lidou com grandes emergências como o terremoto de Avezzano e a epidemia de gripe espanhola. Após a Segunda Guerra Mundial, a unidade foi ampliada e se integrou ao Serviço de Saúde italiano. Conhecido como Hospital do Papa, o local recebeu a visita de João XXIII em 1958. 10 anos depois, o Papa Paulo VI esteve entre as crianças internadas. João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco mantiveram a tradição de estar com os pequenos pacientes. O Hospital Menino Jesus se tornou o maior centro policlínico e de pesquisa pediátrica da Europa e está ligado aos principais centros internacionais da área. Com a guerra entre Israel e o Hamas, o hospital foi um dos locais de saúde a receber crianças de Gaza feridas pela guerra. Celebrando o centenário, um acordo entre o governo da Itália e o Vaticano ampliará a atuação pediátrica. Um antigo complexo de saúde fechado em 2015 será restaurado para expandir o Hospital Menino Jesus. O novo espaço deverá ser inaugurado até 2030 e será pelo menos 4 vezes maior que o atual, que não permite ao hospital desenvolver o potencial pelo qual é conhecido em todo o mundo. Estamos de volta com Canção Nova Notícias. Diversas regiões do país registraram aumento no número de casos de dengue, como é o caso do Vale do Paraíba, que compreende 39 cidades do interior paulista, onde está a sede também da comunidade Canção Nova. Informações com Emerson Tercerini. Aqui no Vale do Paraíba, a situação exige cuidados. Em São José dos Campos, maior cidade da região, não houve mortes, mas até o momento já foram confirmados 2.250 casos de dengue, contra 80 em 2023. Em Taubaté, segundo o maior município do Vale, 1.677 casos foram registrados, contra 44 no mesmo período, além de 2 óbitos. Outras cidades da região, como Jacareí, Pindamonhangaba e Tremembé, já confirmaram mortes pela doença. Emerson Tersigni, para o Canção Nova Notícias. Diante dos avanços de casos de dengue no país, estados brasileiros deram início hoje a ações para conter o avanço da doença. Vamos chamar Elane Gomes, em São Paulo, que traz as informações. Boa noite, Elane. Olá, boa noite a você e a todos que nos acompanham. São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul se uniram nesta terça-feira em um mutirão. É o dia D de combate à dengue. A operação integrada e simultânea foi realizada nos municípios que fazem limite geográfico com os 4 estados. A iniciativa é coordenada pelas defesas civis de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.
O Dia D de combate à dengue é o marco inicial de ações promovidas no decorrer dos próximos meses, com o objetivo de conter o avanço da doença nessas regiões. Agentes da Defesa Civil dos estados fizeram vistorias em residências e espaços públicos, além de nebulização de bairros e aplicação do fumacê para combater o mosquito Aedes aegypti adulto. A iniciativa também contou com a aplicação de larvicida em galerias pluviais, eliminação de criadouros e campanha de conscientização da população. Os 4 estados somam 157 mil casos confirmados de dengue. O Brasil acumula 286 mil registros confirmados da doença. Ao todo, 113 pessoas perderam a vida em razão da dengue. Hoje é dia de lembrar do combate às drogas e ao alcoolismo, ação que deve envolver toda a sociedade. Aqui em São Paulo, algumas instituições católicas atuam nesta missão. Hoje, nossa equipe mostra o trabalho de uma comunidade que une a evangelização ao tratamento de combate ao vício. A dependência em drogas fez Genival morar nas ruas e na Cracolândia, em São Paulo. Para sair dessa situação, buscou ajuda nas casas de recuperação da Aliança de Misericórdia. Fiz o caminho de 12 meses, né? 1 ano. Só que aí fiz uma reinserção também, mas aí não me sentia seguro para poder voltar para cá, né? Tinha esse certo receio de voltar, um medo, né? Aí esse medo me fez ficar lá mais 3 anos. Como Genival, muitos sofrem com os vícios. Um estudo da ONU mostra, em 2022, cerca de 300 milhões de pessoas usaram algum tipo de droga. As pessoas pensam muito em cirrose, problema cardíaco, insuficiência renal, né? Doenças orgânicas, né? Mas também tem as doenças psiquiátricas, ansiedade. No dependente químico, o uso contínuo, o uso frequente, faz com que o paciente tenha depressão. Nas outras drogas, é importante a gente falar, por exemplo, maconha, que dá muitos sintomas psicóticos. Na Casa Restaura-me, região central de São Paulo, todos os dias centenas de pessoas são atendidas. Os serviços vão desde o acolhimento ao encaminhamento para clínicas de reabilitação. Atendimento jurídico, encaminhamento para retirada de documentação, temos a parte lúdica, as atividades socioeducativas. Vinícius superou o vício por aqui. Hoje trabalha na casa de acolhida. Através da conversa, do diálogo, dessa comunhão que a própria casa tem, né, tanto religiosa quanto social, me deu essa força. Além de todo o tratamento necessário, a espiritualidade auxilia no enfrentamento da dependência química e alcoólica. Aqui nessa casa de acolhida em São Paulo, a fé é um dos pilares no processo de recuperação. Para esta psiquiatra, o tratamento envolve atendimento médico multidisciplinar. A fé é uma importante aliada. Ter uma fé, ter uma religião, é um significado para a vida, um propósito. A fé faz parte do tratamento. Cozinheiro da casa de acolhida, para Cícero, a fé foi o diferencial no tratamento contra o álcool. Se você falar assim, eu parar e não frequentar uma palavra, ou ler uma Bíblia, você não segura não. A fé que moveu Vinícius, José e Cícero é a mesma que impulsiona Genival, no trabalho que ajuda outras pessoas a saírem do vício. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer aquilo que fizeram por mim, né? De acolher, né? De orientar, né? E de dar o meu testemunho. Agora a gente traz para você a primeira reportagem da série sobre exercícios quaresmais. O assunto de hoje é o jejum, uma forma de oração que, além de equilibrar nossas atitudes, faz bem para a alma. Veja na reportagem. Quaresma é tempo de preparação, período em que o cristão é chamado à prática do jejum, da oração e da caridade. De acordo com o Código de Direito Canônico, livro das leis que orienta a Igreja Católica, o jejum é a forma de penitência que consiste na privação de alimentos. Dom Rogério Augusto, bispo auxiliar de São Paulo, afirma que o fundamento do jejum e da abstinência é o amor a Cristo. Como o Filho de Deus morreu na cruz pela humanidade, também os fiéis podem se mortificar por ele. Então, de uma certa maneira, não é propriamente o desprezo da carne, mas a busca do espiritual.
Depois entra também o significado de ser uma própria penitência também. Parece que nos atinge muito diretamente. Mas é claro que não é o sofrimento em si, como fim, que interessa, mas como meio. Esta nutricionista explica que o jejum é oportunidade de rever os hábitos alimentares. Então, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento para entender que eu posso controlar melhor a minha alimentação, o que eu estou fazendo com o meu corpo. Então, de forma desordenada, o que eu ando comendo, o que eu ando escolhendo colocar para dentro do meu corpo, mas eu não penso com o que eu vou abastecer o meu corpo. No período quaresmal, um jejum bem vivido é feito em espírito de oração e entrega a Deus. A prática pode ajudar os fiéis a moldarem os hábitos do dia a dia, como evitar o pecado da gula, por exemplo. Se nós formos capazes de ter um autodomínio sobre uma necessidade, isso nos dispõe para uma liberdade maior, para a capacidade de vencer outros tantos vícios que a gente pode ter. Aqueles que seguem os preceitos da igreja e praticam o jejum consideram que esta é uma experiência transformadora. Um tempo de purificação, um tempo de conversão. Não basta tirar o refrigerante, o chocolate, o doce, mas precisa viver uma conversão de dentro para fora. Para que eu tenha mais força em servir a Deus, para que eu morra mais para mim e viva mais para Ele a cada dia. Olha, dados do Conselho Federal de Medicina apontam que 77% dos brasileiros utilizam a automedicação como forma de tratamento para os seus males. Olha, Reinaldo, e a preocupação de especialistas com essa prática aumenta com o número crescente de casos de dengue pelo país. Na internet é possível encontrar várias opções de tratamentos e medicamentos para diferentes enfermidades. E muita gente é adepta, faz esse tipo de consulta online e acaba se automedicando. Remedinho básico, depois eu procuro o médico. Automedico, faço meus chazinhos. Quando a coisa está feia, eu procuro o médico. Pela correria, né? Às vezes eu estou com uma medicação, corpo mole e tudo isso. Então, o remédio que tiver na bolsa, com dor de cabeça, ou então antialérgico, eu mesmo já faço uso. Mais de 650 mil casos de dengue foram diagnosticados no Brasil este ano. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são as mais afetadas. Este médico alerta para os riscos da automedicação. Tudo que tem sido lançado como tratamentos milagrosos que evitam a doença, não é fake news, não é informação falsa e pode levar a uma falsa segurança. O grande problema é esse. E o que protege da dengue é evitar a multiplicação do mosquito. Segundo especialistas, quando o caso não é considerado grave, o paciente com dengue é tratado por meio de hidratação, controle de febre e outros sintomas, alimentação equilibrada, além da observação médica. Hidratação é fundamental, né? Então é importante e essa não tem contraindicação para a maioria dos casos, a não ser pessoas que por algum tipo de tratamento, né, pessoas que são nefropatas, que fazem diálise, que podem ter uma restrição de líquido. Outra orientação é que o paciente procure atendimento médico assim que identificar os sintomas. Além daqueles sintomas clássicos, né, dor de cabeça, febre alta, dor no corpo, né, que são sintomas da dengue, quando a gente tem dor na barriga muito forte, desmaios, tonturas, sangramentos, esse é um motivo para procurar de forma emergencial, né, não esperar o outro dia, porque aí a gente pode estar evoluindo de uma dengue considerada clássica, comum, para uma dengue mais grave, que pode levar ao choque e até o óbito. Os cuidados com a dengue devem se intensificar, principalmente neste período chuvoso. Uma massa de ar quente e úmido se forma sobre o Brasil e provoca alerta de temporais. A atuação da zona de convergência intertropical próxima à costa norte nordestina torna o tempo instável entre o Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, que corresponde a essa região mais azulada do mapa. No sul e sudeste, a tempestade tropical Acará, ciclone que se formou no litoral brasileiro, vai agitar o mar nessas regiões. Chove a qualquer hora em algumas localidades de São Paulo e Minas Gerais. Os acumulados podem chegar aos 25 milímetros em São Paulo, 40 milímetros em Minas Gerais, 35 milímetros no Tocantins e 60 milímetros no Maranhão. No leste do Paraná e norte de Santa Catarina, o dia será de chuva. Já entre o sul e o centro-oeste do Rio Grande do Sul, o tempo será firme, como você vê aqui na região mais clara.
No norte, o destaque é o calor. Em Roraima, parte do Amazonas e no Pará. E já no Tocantins, a previsão é de chuva. Os termômetros marcam mínima de 23 graus em Porto Velho e Palmas e máxima de 35 graus em Manaus. No centro-oeste, o tempo vai ser instável na maior parte da região. E entre o Mato Grosso, Goiás e leste do Mato Grosso do Sul, a quarta-feira será nublada, com exceção do extremo sul do Mato Grosso do Sul. Uma cerimônia ecumênica na Vila Saí, em São Sebastião, ontem recordou a memória das vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral norte paulista no ano passado. Diante da tragédia, sinais de fé e solidariedade se multiplicaram pelo país. É o que você acompanha nesta reportagem especial com Rodrigo Fernandes e Genilson Passetti. Há 4 anos, Aliésio veio de Pernambuco para São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, para melhorar as condições financeiras da família. No dia da tragédia, ele trabalhava como segurança na praia de Juqueí, que também foi fortemente atingida pelas chuvas. Quando eu saí do trabalho, a água já estava bem aqui em mim. Eu tive que enfrentar essa rebanceira, a árvore caindo. A pista desmoronou. E eu passei mais de 2 horas enfrentando os troncos. A pista caindo, as lamas me levando e eu me agarrando com galho, com árvore. Quando eu cheguei na vila, desmoronando tudo, só desastre, o pessoal chorando. Após essa triste experiência, Aliésio ainda encontra dificuldades para se manter. O sustento da família acontece por meio de empregos temporários. E ele faz questão de mostrar os itens que ganhou de doações. Ganhamos também 2 camas de casal. E aos pouquinhos a gente vai levando, né? Enquanto isso, a fé permanece forte. Porque a gente necessita da glória de Deus, da bênção de Deus, o livramento de Deus todos os dias. Ou que você esteja em casa, ou que você saia de casa para trabalhar, depende de Deus. Eu dependo dele todas as horas. Atualmente, a Cáritas de São Sebastião atende os moradores em parceria com a Amovila, Associação de Moradores da Vila Saí, que indica as famílias necessitadas de auxílio. Nós contratamos uma assistente social para dar encaminhamento a todas as ações que se prolongaram e estão se prolongando ainda ao longo desse ano. A assistente social faz as visitas pessoalmente na casa, juntamente com os nossos voluntários. O que tiver de necessidade é captado, né? Essas necessidades passam aqui pelo nosso grupo da Cáritas, pela nossa aprovação, e a gente atende já de imediato. O local mais atingido pelas chuvas em São Sebastião está em obras. Tiveram início também ações de reflorestamento da mata. Outra medida adotada para alertar os moradores foi a implementação desta sirene, que nesse ano já foi acionada. A Defesa Civil informa: há risco de deslizamentos nesta área. Aqui na beira do morro, o trabalho continua. Segundo a Prefeitura de São Sebastião, foram investidos R$123 milhões em obras de contenção da encosta, para se evitar novas tragédias. Além de obras físicas e ajuda material, há o trabalho espiritual, missão assumida pela igreja. Tivemos pessoas de outras cidades, de outras paróquias que vieram para ficar na intercessão, para poder visitar algumas famílias que estavam muito abaladas. Foram várias frentes de ação à memória da dor, mas à memória também da solidariedade, dos momentos de dar a mão, de rezar juntos e fazermos essa travessia desse momento tão difícil que a cidade passou. Um dia especial para Portugal. Hoje, a igreja celebra o dia dos Santos Pastorinhos de Fátima, as primeiras crianças não mártires canonizadas. Olha, 20 de fevereiro foi escolhido como memória litúrgica por ser a data da morte de Santa Jacinta Marto. Francisco e Jacinta Marto tiveram suas vidas transformadas com as aparições de Nossa Senhora em 1917, na Cova da Iria. Também eles passaram a iluminar a humanidade a partir de suas virtudes. Quer aqui neste Hospital Dona Estefânia, onde a Jacinta viveu os seus últimos dias nesta terra,
quer o Francisco em casa dos seus pais, nós testemunhamos neles o quê? Uma grande heroicidade. E esta é a virtude pela qual eles são canonizados. Porque a Jacinta, que aqui foi operada a uma cirurgia tremenda, aqui viveu momentos muito, muito duros e difíceis, da boca dela só ouvia meu Jesus, minha Nossa Senhora. É impressionante. Até os que não eram crentes ficaram tocados com essa marca da Jacinta. E fazia de tudo oferecimento, o que é ainda mais fantástico. O Dia dos Santos Pastorinhos foi celebrado com solenidade no Santuário de Fátima. Na menina que suspirava dizendo "Ai, que senhora tão bonita" e morreu sozinha no hospital em Lisboa, a Virgem Maria encontrou um coração puro. Na Santa Jacinta, de um modo também muito especial, encontrou essa pureza de coração que permite com que haja verdadeiro diálogo, ligação, não é? Porque a pureza de coração é a virtude que nos permite ver a Deus. Enquanto Jacinta via e ouvia Nossa Senhora, Francisco apenas via. Ele não estava numa posição inferior à irmã e à prima, mas ressalta-se aí as suas características de contemplação e recolhimento. De facto, a contemplação e a forma como ele se encontrava com Deus na natureza vai ao encontro do que são também as preocupações da Igreja atual. No mundo tão ruidoso, para aqueles que se identificam como crentes, têm de facto de olhar para a vida, ou podem olhar para a vida de São Francisco de Marto, como alguém que valorizou o silêncio para o encontro com Deus. Este mês marca ainda o aniversário de morte de Irmã Lúcia de Jesus, ocorrida em 13 de fevereiro de 2005. Ela foi a vidente que via, ouvia e falava com Nossa Senhora e a quem foi confiada a missão de propagar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Foram 97 anos de perseverança e de consciência que foi portadora de uma mensagem profética. E mesmo sabendo que está dentro de um claustro, dentro de grades de um convento como é a vida dos carmelitas, ela tem consciência de que está ligada ao mundo. E, portanto, essa ligação ao mundo faz com que Lúcia seja uma grande confidente da história humana ao longo do século XX. Uma mulher que desafia a humanidade a posicionar-se diante de uma dimensão religiosa e também política. É religiosa no sentido daqueles que se revêem no Evangelho de Cristo, mas é também política naqueles que se revêem no fazer a paz do mundo ao longo dos séculos da história. E por aqui destacamos o Santuário do Pai das Misericórdias na Canção Nova, que recebe milhares de pessoas toda semana. É um lugar de oração, meditação, celebração da Palavra de Deus e da Eucaristia. Para manter o santuário e todas as demais obras realizadas por aqui, a comunidade conta com sócios, amigos e benfeitores que ajudam na caminhada de evangelização. Vejam só, nós estamos com 64% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de fevereiro, que tem somente mais 7 dias úteis para terminar. É um mês com menos dias. Então, doe pelo Pix, a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade. Na Canção Nova, as Super Lives oferecem descontos especiais, divulgam lançamentos do Departamento de Audiovisuais, mantém o sistema de comunicação evangelizando 24 horas e, sobretudo, promovem o encontro pessoal com Deus. A produção é inspirada na mensagem do Papa Francisco para o tempo quaresmal de 2024. No deserto levarei a liberdade. Então a Canção Nova ela oferece esses produtos. Eles são apresentados de uma forma bastante criativa para que realmente as pessoas elas entendam aquilo que é a nossa proposta. A Super Live vai além de um programa de vendas. É um convite à reflexão, à iluminação. A cada edição um tema é trabalhado com a audiência, promovendo a evangelização e o encontro com Deus. Nós seguimos aqui primeiramente a inspiração do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Zabib, que no seu coração, inspirado por Deus, ele tinha esse propósito de distribuir
o maior número de produtos de evangelização para o povo de Deus. Durante o programa, uma pausa convida a oração do Terço da Misericórdia. Então a gente dá uma paradinha para esse momento oracional e depois retoma ali com a Super Live, distribuindo os produtos que evangelizam. 5h30 ao vivo. Nos primeiros 48 minutos, 3.600 produtos de evangelização foram adquiridos. E se torna verdadeiramente uma missão, porque o Padre Jonas nos ensinou que a evangelização acontece no tu a tu, por meio dos encontros de evangelização. Não para aí, por meio de leituras, que é o livro, hoje esse conteúdo que vai pelo CN+. Então as famílias precisam ter acesso a isso. Na Rádio Canção Nova, a Super Live apresenta ao ouvinte as características de cada item. O produto que o ouvinte ele adquire pelo loja.cançãonova.com, ele vai ajudar de forma muito concreta no percentual da campanha do Projeto Dai-me Almas. Nossa missão é evangelizar também através de produtos de evangelização, né? Camisetas, livros, acessórios. É mais um meio que a história já comprovou que é muito eficaz. E agora a gente fala um pouquinho da beleza que não passa despercebida. É verdade, nesse período do ano é comum a florada das quaresmeiras, árvore bastante utilizada nas áreas urbanas. Pois é, Reinaldo, além de enfeitar as cidades e anunciar um novo tempo litúrgico na vida da igreja, a espécie tem algumas curiosidades. Flor que anuncia um novo tempo, pétalas que dão mais leveza às vias urbanas. Beleza que encanta até nos dias chuvosos. Eu adoro essa flor, além dela deixar, né, um ambiente mais bonito, o espaço mais bonito, ela também ajuda a gente a melhorar a nossa respiração dentro da cidade, propiciando mais oxigênio. Então, assim, ela é maravilhosa, amo muito. Esta é a tiboquina granulosa, popularmente conhecida como quaresmeira. A árvore recebe esse nome porque a florada mais intensa acontece próxima ao período da quaresma. Neste tempo litúrgico, o roxo é a cor utilizada nas celebrações, a mesma tonalidade das flores da quaresmeira. A espécie possui algumas curiosidades, começando pela importância ecológica. Ela é uma árvore que na ecologia a gente considera como pioneira. O que é isso? Ela é a primeira a habitar um ambiente depois que ele foi degradado ou se você quer que esse ambiente seja reflorestado. Então ela acaba fazendo sombra para outras plantas virem. Em Belo Horizonte foi eleita a árvore símbolo da cidade, muito utilizada na arborização urbana. A raiz dela é muito fina, não são raízes muito profundas, a gente chama de raiz axial ou pivotante. Parece uma cenoura, então a raiz dela não é tão profunda, então ela consegue ser adaptada no passeio, por exemplo. Até na culinária, a quaresmeira tem espaço. As flores dela são comestíveis, então a gente consegue trazer um perfume melhor, um aroma melhor e um gosto mais picante, levemente adocicado. É a oportunidade de contemplar o amor de Deus na natureza. Cores que ajudam a recordar o chamado para este tempo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista em instantes, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz. Tenha uma ótima noite. Boa noite e paz para você.